Rosângela, depois a irmã Sumara puder fazer uma oração para a gente iniciar o Shabat e o culto, agradeço, por favor. Irmã Rosângela, tá por aí? Se não, a irmã Sumara, por favor. Shalom, é para orar? Pode orar, irmã, por favor. Desculpa, eu estava atendendo minha filha. Que isso? Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, porque a tua palavra nos sustenta. Através da tua palavra tudo se criou e ela tem nos sustentado dia após dia. Nós te louvamos, Senhor, porque chegamos até esse dia, Senhor. E podemos entrar no teu descanso, Senhor, porque tu tens se revelado a nós. Que nessa noite, Senhor, a tua palavra possa servir como um bálsamo, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós possamos entrar na Shalom, Senhor, da tua presença, Senhor, e aprender mais da tua palavra. Unge, Senhor, o teu servo, Senhor, para que as palavras que saiam da sua boca sejam aquela palavra como uma espada que divide, Senhor, a alma do espírito. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Soberano do universo, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos reunidos neste sábado, neste Shabat, o dia que o Senhor separou e que o Senhor abençoou para aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Nós estamos, Senhor, como um corpo reunidos para nos entregarmos a Ti e para recebermos de Ti, Senhor, nesse dia. Nós te louvamos e te agradecemos pelos nossos olhos abertos e saber e poder cumprir exatamente com o que o Senhor pede para os teus filhos. Porque a tua palavra diz que através de Jesus nós somos filhos de Deus. E estamos reunidos, Senhor, para glorificar o teu nome, para a cada dia, Senhor, sabermos como te louvar, como te adorar e como ter as nossas vidas transformadas. Que através das nossas vidas transformadas, mais vidas se acheguem a ti. Que possamos ser, Senhor, sal da terra e luz do mundo. Que possamos ser, Senhor, em nome de Jesus, a diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Que possamos entregar a nossa verdade para o Senhor nesse dia, nesse santo Shabat que começa agora. Temos uma noite inteira pela frente, temos um dia inteiro pela frente. Que não venhamos estar distraídos, Senhor, com as coisas do mundo, pois estamos nele, mas não pertencemos. Que realmente, aonde estivermos, aonde pisarmos, venhamos colocar a Tua palavra em prática, Senhor, e fazer a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Te louvo e te agradeço pelo nosso rabino. Abençoa a vida dele, abençoa a sua casa, supre, Senhor, todas as necessidades com a sua mãezinha. Em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado através de cada um que está reunido e os que não puderam estar aqui, que vão assistir esse estudo em um outro momento. Nós te louvamos e te agradecemos como uma comunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu vou procurar nesse estudo usar o nome em português dos personagens bíblicos para que possa alcançar outras pessoas, porque nem todas as pessoas sabem os nomes hebraicos e às vezes pode criar um certo preconceito. Para evitar isso, vamos usar o nome em português, né? Para poder alcançar outras vidas. O tema de hoje do nosso estudo é Jesus antes do Gênesis. O profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque desprezastes o conhecimento, eu te expulsarei do sacerdócio, e porque esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Essa palavra de Oséias é muito profunda, se nós analisarmos na íntegra o que ele está dizendo. Aqui o Eterno está dizendo que
o povo de Israel estava sendo destruído por dois motivos: por não ter conhecimento da palavra e por desprezar a palavra. Quantos de nós já temos uma experiência como essa? Pessoas próximas a nós, elas sabem da verdade, elas ouvem a verdade, mas elas desprezam a verdade. Porque essa verdade pode trazer prejuízo à sua vida. Ela escolheu um caminho, e esse caminho que essa pessoa escolheu, a verdade pode atrapalhar a sua jornada. Então, cada um pense se tem alguma pessoa que age dessa forma. Alguns dizem, o Shabat, eu acredito, mas me atrapalha. A alimentação, eu acredito, mas me atrapalha. Então, muitas pessoas, elas têm uma dificuldade tremenda. Mas já nos dias de Oséias, Deus já havia alertado, esse povo, né, está perecendo. E hoje não é diferente. As pessoas perecem, as pessoas, elas ficam sem um rumo. E quantas pessoas recebem a verdade, mas elas não têm prazer naquela verdade. E o apóstolo Pedro diz assim, melhor seria não ter conhecido do que conhecer e desprezar. Esta grande confusão que tem sido feito durante todo esse tempo, quem é Jesus? Muitas pessoas acham que isso foi um problema dos concílios católicos, que definiram, a partir de 325, não foi exatamente em 325, em 325, lá em Nicéia, foi o começo dessa discussão. Por quê? Nós temos que entender que os romanos, né, o Império Romano, ele estava começando a fraquejar. Já estava quase no fim. E ele percebeu que aqueles messiânicos e cristãos, porque tinha os dois, os messiânicos mantiveram os ensinos de Yeshua, de Jesus, e os cristãos seguiram as orientações de Inácio de Antioquia, que inicialmente era um messiânico. Depois, por conveniência histórica, nós podemos um outro dia falar sobre esse assunto, por conveniência, né, ele abandonou os princípios fundamentais da fé messiânica, adotando o domingo, liberando a alimentação, mas os messiânicos continuaram. E o Império Romano agora, ele está fragilizado. E a religião, ela sempre foi um braço da política. Os políticos sempre usaram a religião para algum benefício. Não é diferente hoje. Nós vemos que a religião, ela influencia, ela pode até mudar resultados. E voltando para a história, quando Roma, através do seu imperador, decidiu criar a sua igreja, eles precisavam de algumas coisas para poder justificar a nova religião. Eles precisavam de um Deus. Eles precisavam de um mártir. Eles precisavam de uma escritura. E eles precisavam de normas. Porém, o Deus dos messiânicos e dos judeus, as normas que os messiânicos e os judeus observavam, para eles era um absurdo. Eles estavam acostumados a celebrar o seu dia espiritual no domingo. Por quê? O domingo, na cabeça deles, era o dia do sol. Em inglês, até o nome do dia em inglês é Sunday, dia do sol. E o que aconteceu? Então, eles começam a tentar buscar respostas. Mas a maior controvérsia era o problema que os gregos, romanos, né? Os gregos, os romanos, os povos em si, daquela época, eram pagãos.
E eles tinham a necessidade de ter um Deus para cada situação. Então, eles tinham deuses para todas as circunstâncias, como nós temos na atualidade, né? A Igreja Católica tem o seu santo, o santo casamenteiro, o santo das causas perdidas, o santo dos motoristas. São 365 santos. E eles herdaram do paganismo. Eles tinham necessidade de ter mais de um Deus. E eles não conseguiam entender muito a questão do monoteísmo. O Shema para eles era uma coisa complexa. Ouve, ó Israel, Jeová é nosso Deus e Jeová é um. Tudo bem, eu entendi que existe um Deus. Mas quem é Jesus? E quem é o Espírito Santo? E eles começaram, então, a discutir, fazer as discussões, e em 325 houve um confronto entre Ário, o arianismo, né? E entre a Trindade. A Trindade é uma coisa que vocês não vamos entrar nesses detalhes hoje, porque é complexo e é uma coisa tão absurda que não faz sentido. E o Ário acreditava não no monoteísmo, mas no unicismo. E o que é o unicismo? O unicismo, para muitos, é desconhecido. A Trindade é um pouco mais conhecida. O unicismo é Deus, Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Em certo momento, Deus deixa a sua posição de Deus, passa a ser Jesus, e em certo momento, Jesus deixa de ser Jesus e passa a ser Deus. Isso que é o unicismo. Porém, nós não temos que nos preocupar com essas teorias, com esses dogmas, com essas crenças. Nós temos que entender quem é Jesus. No movimento messiânico, no seu começo, agora, no retorno, há cerca de uns 30 anos, era bem definido. Yeshua era o Filho de Deus e ponto final. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Então, assim, de repente, começou a entrar no meio do movimento messiânico um grupo que se auto-intitulou Judaísmo Messiânico. Duas coisas incompatíveis. O judaísmo, que são os antigos fariseus, eram arqui-inimigos de Yeshua e seus discípulos. E, de repente, eles se unem. E eles têm uma trindade velada. O que é trindade velada? Eles não admitem que é uma trindade, mas eles têm uma trindade velada. Na sequência, surge o movimento dos nazarenos, judaísmo nazareno, outra incoerência. Já esse movimento adotou o unicismo, dizendo que Jesus é o próprio Deus encarnado. Porém, nós temos que ver que nós não temos nada com isso. Nós não estamos aqui para fazer parte de nenhuma seita. Nós estamos aqui para trazer a luz das Escrituras. Só que essa controvérsia não começou na época dos romanos. Na época de Jesus, já havia esse problema. E essa grande controvérsia diz assim, em Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aqui é importante salientar que aqui nós temos uma frase que é bom vocês entenderem. Os profetas profetizaram e deram nome a ele como Filho do Homem. Ele se apresenta como Filho do Homem. E aqui eles dizem o que eles dizem que é o filho, que é o Filho do Homem? Aí nós vamos ver a resposta. Jesus se revela aos discípulos nesse versículo.
Então ele vai dizer quem ele é. Mateus 16, 15. Diz-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro ele pergunta, o que as pessoas falam, o que os homens falam que eu sou? O Filho do Homem. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? No verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então aqui, Pedro já dá uma resposta bem coerente. Tu és o Messias, o esperado, o Filho do Homem, Filho do Deus vivo. Jesus responde no verso 17. Bem-aventurado você, Simão Bar-Jonas, que o pai dele chamava Jonas, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aqui nós vemos que já existe um esclarecimento. Ele era o Filho do Deus vivo. E aqui vemos, sem dúvida, a citação mais forte dos evangelhos sobre quem era Jesus. Ele era o Messias profetizado e ele era o Filho de Deus. Porém, ainda precisamos de mais informações. Uma coisa nós podemos confirmar. Ele não era um profeta comum, como os demais profetas. Ele fez profecia? Fez. Mas ele não era um profeta como os demais. Os profetas, eles foram chamados para missões específicas. Elias, por exemplo. Elias foi chamado para uma missão específica, fez a sua profecia, se cumpriu, dali foi embora, partiu, foi para Judá. Depois de 10 anos em Judá, ele manda mais uma mensagem para o rei e acabou. Então, tinha profetas que tinham mensagem específica. Então, Yeshua não era um profeta como esse. Ele não era um homem comum. Porque se ele fosse um homem comum, haveria uma certa dificuldade para nós entendermos o mistério que envolve ele. Ele era especial, era muito diferente. E a Bíblia fala das criações divinas no Tanar, né? Ou escrituras hebraicas. Nós vamos evitar de usar a expressão Antigo Testamento, Velho Testamento, porque isso foi uma invenção católica romana para desqualificar a crença verdadeira do Deus de Israel. Então, quando inventaram essa história de Antigo Testamento, Velho Testamento, o Deus mau, o Deus bom, a ideia foi desqualificar. Então, nós não podemos usar esse termo, tá? Nós vamos para a criação dos anjos. Para entender quem é Jesus, eu tenho que entender quem a criação. Em Salmos, capítulo 148, no versículo 2, diz assim, louvai todos os seus anjos. No versículo 5, louvai o nome de Jeová, porque ele mandou e eles foram criados. Então, nós sabemos que os anjos, eles foram criados. Nós sabemos que existem algumas categorias de anjos. Nós temos os arcanjos, e a Bíblia cita o nome de 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Nós temos os serafins, é citado que eles têm 6 asas, e eles ficam adorando, falando Kadosh, 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 o tempo todo. Nós temos os anjos, que são os mensageiros, aqueles que entram em contato direto entre o homem e a divindade. Agora nós vamos para a criação do homem. Então nós sabemos que Deus criou, presta atenção, Deus criou os anjos. Agora nós vamos para a criação do homem. Nós temos 2 citações. A primeira citação em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Quando eu falo criação do homem, obviamente já estou incluindo a mulher. Então, disse Elohim,
A palavra Elohim é uma palavra do plural. Ela pode ser traduzida como deuses. A palavra Eloá é Deus. É uma palavra singular. E diz assim: façamos o homem. E no verso 27 diz assim: criou, pois, Elohim o homem à sua imagem. No capítulo 2, no versículo 7, diz assim: então Jeová Elohim, aí vem já a junção, o nome do Criador, mais quem ele é, formou o homem. Continuando. As diferenças da criação, mas presta atenção naquela expressão que eu disse, né? De Elohim, Eloá. Diferença da criação. Os anjos, ele ordenou e surgiu. Então Deus, como diz lá em Salmos, ele ordenou, deu uma ordem e eles apareceram. O homem, ele formou a sua imagem. Ele usou o pó, não é barro. A tradução de barro está errada. Ele usou o pó. Por que qual a diferença de pó para barro? O pó, ele traz todos os componentes químicos do universo. Nós temos em nosso corpo tudo que tem no planeta, tudo que tem nas estrelas. Que é esse pó que nós temos, é exatamente isso. Seres espirituais, eles são diferentes em essência do homem. Porque quando chega à nossa mente, nós temos uma influência grego-romana muito forte. E quando fala-se de um anjo, a primeira coisa que nós vemos é um ser alado, com asas, vestido de branco. Porém, o único que a Bíblia fala que tem 6 asas são os serafins. Todas as vezes que os anjos apareceram para alguém, eles apareceram na forma humana e não na forma de um ser alado. Mas a nossa mente sempre foca para a questão, né, o que foi colocado desde a infância na nossa mente, né, aquela visão de anjo com umas asinhas, né? Muito bem, continuando. E Yeshua, Jesus, é difícil eu falar Jesus e Yeshua, me perdoe. Quando foi criado? No livro de Salmos, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, presta bem atenção. Nós estamos falando lá dos anjos que foram pela palavra. O homem foi formado. Agora nós vamos ver que a criação de Yeshua é diferente. Presta bem atenção. Salmos 2:7. E Jeová me disse: tu és meu filho. Eu. Presta atenção, segura o eu aí, tá? Hoje te gerei. Então, a diferença entre Yeshua, Jesus, e os anjos é que os anjos foram criados pela palavra. O homem foi formado e Jesus foi gerado. Aqui vemos 2 palavras que faz toda a diferença. Ele afirma que ele era seu filho. Em lugar algum, Jeová chama os anjos de meus filhos. Outra palavra importante, eu. Vemos que na ocasião em que Deus enviou Moisés a Faraó, ele perguntou, mas qual é o seu nome? Para que eu diga ao Faraó. A resposta é, eu sou, enviou. Então nós sabemos que aquele personagem, aquele ser divino que falou com Moisés, é o mesmo que criou, que gerou Jesus. Esses detalhes são importantes para podermos aprender e interpretar as Escrituras de forma correta. Quando você for ler a Bíblia, você faça uma oração a Deus, para que Deus tire da tua mente toda a teologia humana que está permeada em todos os lugares. E aí você não consegue definir o que é real, o que é fantasia,
o que é verdade, o que não é. Então, nós vamos repetindo aqui para fixar na mente de vocês. Os anjos foram mediante a palavra de Deus. O homem, ele foi formado. Jesus foi gerado. Continuando. Te gerei. Qual a diferença entre ser criado e ser gerado? Criado e gerado são termos que têm conotações diferentes. Criado implica em algo ou alguém sendo trazido à existência por meio de uma ação externa, pode-se sugerir uma relação de dependência ou subordinação. Então, criado depende de alguém criar. Se você é um artífice, você vai criar uma peça, você vai fazer aquela peça. Se você é um pedreiro, você vai construir. Se você é um professor, você vai trabalhar com uma matéria para ensinar alguém. Então, a palavra criado implica em algo ou alguém sendo trazido à existência por meio de uma ação externa. Houve alguém que fez. Gerado implica em algo ou alguém sendo produzido e originado a partir de uma fonte de uma origem comum. Pode ser sugerida uma relação de semelhança ou compartilhamento de natureza divino e divindade. Nós temos duas palavras, divino e divindade. E Yeshua, ele tinha essa característica divino. Ele era especial. Ele estava acima de toda a criação. E nós estamos falando aqui antes da criação da terra, antes da criação do homem. No princípio, antes de Bereshit, houve esta criação. Nós não sabemos quanto tempo foi, nós não imaginamos, não temos a menor ideia, porque a nossa mente não concebe, ok? Porém, nós temos que ver o que os apóstolos, o que eles criam que era Jesus. Eles achavam que era um profeta comum? Eles achavam que era um homem especial? O que eles achavam? João, no capítulo 1, versículo 3, e é bom salientar que João, ele era chamado discípulo amado. Ele estava constantemente ao lado de Yeshua, Jesus. Ele convivia, e ele foi até ao pé da cruz do Calvário, ele estava ali. E ele foi o último contato de Jesus com a humanidade quando ele estava em Pátimos. Então ele tinha uma ligação muito forte com o Senhor. Ele sabia quem ele era. E João, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós vemos aqui essa colocação dele. Quando você lê o capítulo 1 todinho, você vai ver que ele tem uma explicação perfeita. Em Provérbios, eu não coloquei nesse estudo, mas vocês lembram que nós já falamos, o Salomão diz que Jesus, ele não fala Jesus, ele chama o arquiteto de Deus. E Deus se alegrava com a sua criação. Deus se alegrava com tudo que ele fazia. Então, ele era um arquiteto. Para uma interpretação melhor, um homem de muitos recursos, ele contrata um arquiteto para construir um lindo prédio. Quem é o construtor? O dono do dinheiro. Mas quem que construiu? O arquiteto. Mas quem fez a mão de obra foi o homem. Então, Jesus estava ali totalmente voltado para a criação. Quando foi feito, façamos a nossa imagem, quem estava ali fazendo o trabalho de arquiteto era Jesus. Isso é importante nós entendermos. Porque outros versículos vão dar essa informação. Por quê? Nos movimentos de Techuvá, eles ficam batendo cabeça. Uns dizem que Jesus era um homem comum, cheio do Espírito Santo. Outros dizem que ele era um Deus. Outros dizem que ele era Deus.
Ele era o Filho de Deus, que ele foi gerado. Qual a diferença dele e de Jeová? Jeová sempre existiu. Nós não conseguimos entender isso, porque nós nascemos um momento, morremos e desaparecemos. E Jeová não. E Jeová sempre existiu. Muito antes de qualquer um de nós pensarmos em qualquer coisa, nosso pensamento não consegue conceber isso. Por quê? Ele sempre existiu. Se nós pararmos agora e imagina o momento da criação. Não existe o Sol, não existe a Lua, não existe o universo, não existe nada. E ele diz, haja e houve, aparece. O que era para trás? Nós não sabemos. Nós não podemos imaginar. Isso que era para trás era Deus criando, gerando Jesus e criando os anjos. Antes. Depois ele vai fazer a obra-prima da sua criação, que é o nosso planeta. Os cientistas, astrônomos, eles dizem, né, que a Terra é uma coisa inexplicável. Porque para ter a vida sustentável como nós temos, existem várias combinações que nos demais planetas que eles têm pesquisado, não tem. Tem coisas parecidas. Mas para acertar a fórmula, tem que ter tudo o que tem aqui na Terra na mesma medida. Na minha vida profissional, eu sou químico. Para fazer um produto, não é só jogar tudo dentro de uma panela e mexer, porque a gente não é feiticeiro, não é bruxo. Você tem que pesar, você tem que calcular, você tem que ver a temperatura, você tem que ver a umidade, porque senão não dá certo. A mesma coisa é o nosso planeta, é o ser humano. Então, quando nós vemos aqui que todas as coisas foram feitas por ele. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, Paulo também, conhecedor, porque Paulo diz que ele tem um encontro com Jesus, enquanto ele era um fariseu. Depois ele diz que ele foi a um terceiro céu, e lá ele viu coisas que é impossível falar o que é. Ele não existiam palavras humanas para expressar o que ele viu. Então imagina o que é isso. Continuando. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui é tão complexo. Por quê? Porque ele fala de coisas visíveis, o que nós estamos vendo. Mas existem coisas que nós não vemos. Por exemplo, o ar. Nós sabemos que existe, porque sem ele nós morreríamos. Mas não conseguimos ver. Existem outras coisas invisíveis, outras criações invisíveis que os nossos olhos não veem. Então ele diz que tudo isso foi feito por ele e para ele. Aí surge uma pergunta. Paulo está falando de dominações, principados, potestades. O que é isso? Muitas vezes as pessoas leem e uns interpretam do jeito que ele acha conveniente. O que é tronos, principados, autoridades, potestades e poderes? Esses termos se referem a diferentes tipos de seres espirituais ou entidades celestiais que exercem poder ou autoridade, anjos, arcanjos e outras criaturas celestiais. Então, o mundo invisível para nós é muito, muito maior e mais complexo do que o nosso, né?
E Paulo está enfatizando a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, incluindo os seres celestiais. Por exemplo, nós temos um caso de um anjo que ele sozinho, em uma noite, matou 185 mil inimigos de Israel. Nós vemos casos e casos de manifestações de seres espirituais, né, que fizeram grandes coisas. Então, dado esses nomes, principados, potestades, existe uma hierarquia, só que nós não entendemos. Não chegou à nossa compreensão ainda. Pode ser que chegue. Como nós conseguimos descobrir muitas coisas em tão pouco tempo, com relação à adoração, com relação à guarda da lei de Deus, como ela deve ser, com relação às festas bíblicas, aquelas que estão ativas, aquelas que estão inativas, com relação à volta à lua nova para observar os mandamentos. Então, nós vemos aqui que a gente conseguiu avançar muito. Enquanto os outros estão seguindo regras e normas criadas por religiosos, nós optamos em seguir pela Bíblia. Então, Deus está revelando para nós. Pode ser que mais para frente ele venha nos dar uma maior clareza de como é essa questão celestial, que nós não podemos entender. Em Colossenses 1:17, ele diz assim: e ele é antes de todas as coisas subsistirem por ele. Ou seja, Yeshua foi gerado antes de tudo, antes dos anjos, das potestades, das autoridades, de tudo, ele foi o primeiro. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, aqui o autor de Hebreus mostra quem é esse ser extraordinário. Ele conseguiu, com a sua purificação, limpar nossos pecados. Paulo, continuando a falar dele, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, presta atenção, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por ele. Ponto final. Só existe um Jeová, que é criador de tudo. Existe um Senhor, que é Jesus, que foi gerado por ele, que foi o seu arquiteto, que construiu tudo, inclusive você e eu. Jesus não é um profeta, Jesus não é um homem comum, Jesus não é um anjo, Jesus não é um arcanjo, Jesus não é um serafim. Bem que no Tanakh, né, na Bíblia hebraica, aparece ele, e também no Novo Testamento da Brit Hadashah, aparece ele como se fosse um arcanjo. Eles aparecem. Tá? Então, o que acontece? Ele, por circunstâncias, ao aparecer com esse nome, porque a palavra arcanjo é um ser acima de um anjo, um ser superior. E muitas vezes o profeta não conseguia achar palavras para justificar aquilo que ele estava vendo. Por isso que quando você vê o profeta Isaías, ao estudar Isaías, você vai ver que ele era mais tranquilo. Ao ler Isaías, você vai ver que ele está sentado lá no templo e, de repente, a parede se abre e ele vê a manifestação de Deus e ele não faz muito escândalo. E quando Deus comissiona ele, fala: não posso, eu sou um homem de língua pesada.
não sabemos dizer o que é língua pesada. Existem várias. Ele falava palavras torpes, eu não sei o que é língua pesada. Não tem explicação. Mas Deus diz, não tem problema nenhum, não. Um anjo aparece, pega uma brasa lá do incensário, coloca na língua dele e diz, está purificado, agora você vai falar as coisas. Aí você começa a ler as profecias dele, são profecias assim tranquilas. Por quê? Porque Isaías era filho de um profeta chamado Amós, um grande profeta. Ele era neto de profeta. Ele tinha na sua casa uma convivência com essas coisas. Por isso que ele era mais tranquilo. Ezequiel já não. E Ezequiel, ele faz um estardalhaço, né? Ele vê lá, parece que tinha umas rodas gigantes, parece que tinha uma coisa aqui, uma coisa lá. Então, ele não consegue traduzir para uma linguagem simples o que ele estava vendo. Porque cada um vê as coisas de Deus de uma forma. Ezequiel era todo... Ele não conseguia expressar, Isaías era mais calmo, mais tranquilo. E nós vemos aqui que Paulo, ele especifica que tudo, né, foi feito por ele. Jeová, o Deus incriado, que sempre, sempre, sempre existiu, gera a sua primeira criação, o seu arquiteto, que estava acima de qualquer criação, um ser especial, que vai agora criar as demais coisas. Vocês percebem que eu estou lendo textos bíblicos, tá? Não estou usando teologia nem filosofia. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é clara. A primeira vez que apresenta, vamos ver lá, versículo. Irmã, coloca de novo, é que fugiu aqui, eu não consegui ver. A primeira vez que apresenta 1 Coríntios, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Exatamente. Aí tem a pergunta, peraí, como é que ele pode ser a imagem de alguma coisa invisível? Porque nós não conseguimos entender o que é invisível. É invisível aos nossos olhos. É invisível a nossa criação. É 1,15. Vamos lá, 1 Coríntios 1,15. Rave, Colossenses, Perfeito. capítulo 1, versículo 15 diz, o capítulo 1 todo descreve Yeshua. Perfeito. Não, é isso mesmo. Então, aqui eu não enxerguei. Que eu tive o privilégio de pisar no meu óculos hoje. Primeiro, Colossenses. Capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas têm consistência nele. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Outra coisa aqui no versículo, ele é o primogênito dos mortos. Aí você pode dizer, mas não teve outras pessoas que foram ressuscitadas? Essas pessoas que foram ressuscitadas, elas voltaram a morrer. Ele não. Ele foi gerado, nasceu como humano, morreu e é o primeiro a ser ressuscitado e ter a eternidade. No versículo 19, já que foi o agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, as que estão na terra como as que estão no céu, fazendo paz mediante o sangue de sua cruz. Nós não precisaremos nem continuar, basta esse texto de Colossenses, que já traz toda a luz. Mas, infelizmente, presta atenção que eu vou falar,
Muitas pessoas que vêm para Techuvá e ela fica encantada com o canto da sereia do judaísmo, rejeita Jesus. Por que que eles rejeitam Jesus? Porque eles não têm esse estudo que nós temos. Eles não estudam as Escrituras. Eles ficam lá sábado a sábado repassando e remoendo a paraxá. E os rabinos ortodoxos fizeram o favor de nas Haftarás eliminar as messiânicas, as passagens messiânicas. Então, outra coisa, presta atenção, como há 1.600 anos atrás, aqueles homens, padres, poderiam ter uma inteligência para escrever tudo isso? Para que criar um Deus de um povo que eles abominavam? O judeu, para os romanos, era um povo abominável. Eles não entendem como é que eles iam perder tempo para criar tanta coisa. A troco de quê? Se eles tinham uma quantidade enorme de religiões. A maioria absoluta dos romanos eram mitraítas. As mulheres seguiam a rainha do céu. Então, só isso liquida essa história. E, infelizmente, pessoas que vêm para o movimento de Techuvá ignoram, por quê? O que disse Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Outra coisa que eu queria explicar aqui para vocês. Em Gênesis, se fosse apenas um, ele teria dito: faço o homem segundo a minha imagem. Só que não está escrito assim. Ali está escrito: façamos o homem a nossa imagem. Esses detalhes que, quando vocês vão estudar a palavra, vocês têm que orar a Deus e pedir um esclarecimento. Há uma diferença. Por quê? Façamos é plural, a nossa é plural. Então, tudo isso apresenta ele totalmente ali, né? Outra coisa que é muito interessante. Em Isaías, aparece Deus como sendo o Aleph Tav, o Alfa e o Ômega. No Apocalipse também, no Apocalipse 1, Jesus se apresenta como Alfa e o Ômega, declarando sua eternidade e soberania. A palavra Alfa e Ômega obviamente, é o A, né? Que é a primeira letra, e a última letra do alfabeto, que é no hebraico seria o Tav. Apocalipse 21, 6. Jesus afirma que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, destacando sua autoridade sobre todas as coisas. E, finalmente, Apocalipse 22, 13, Jesus declara novamente que ele é o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim, reafirmando sua natureza divina. Ou seja, Yeshua é divino. Diferente de Deus, que é totalmente um Deus pleno, tá? A salvação é um ato divino. O homem não pode fazer isto. Outra coisa. Se Jesus fosse um homem comum, não valeria de nada a sua morte. No livro de Salmo, capítulo 49, versículos 7 a 9, diz assim: ninguém pode de modo nenhum redimir ou salvar a seu irmão, nem dar a resgate por ele, pois a redenção de sua alma é caríssima e cessará para sempre. Ou seja, um homem não pode resgatar o homem. Somente um ser divino, gerado por Deus, poderia fazer isso. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quando aparece a palavra Elohim, nós temos que procurar entender o que está dizendo ali. Moisés foi chamado de Elohim. Outros profetas foram chamados de Elohim. A palavra Elohim, que é Deus no plural, é uma comissão. Quando aparece
E Jeová Elohim é falando o Deus Criador. Infelizmente, nosso tempo está acabando, vai cair. Nem trindade, nem unicismo. O monoteísmo é a única verdade. E Jeová é o único Deus incriado. Não tem início, não tem fim. Sempre existiu, sempre existirá. Tá? Yeshua foi gerado por Jeová e traz em si a divindade compartilhada com o Pai. Ele se despojou dela para nascer humano. Anjos e homens foram criados por ambos. Passamos, é claro, é a participação de Jeová e Jesus, quando fez a nossa criação. Então, esse estudo que eu gostaria de passar para vocês, infelizmente o tempo já esgotou. Nós temos uma horinha só pelo Google Meet. E eu espero que vocês tenham tirado proveito desse estudo e comecem a olhar para Yeshua, para Jesus, como ele realmente é. Por isso que quando nós oramos em nome dele, porque ele tem autoridade para entrar na presença do Pai e ali colocar as nossas petições, levar o nosso pedido de perdão. E ele apresenta diante do Pai e diz: eu paguei o preço, porque eu posso resgatar. O homem não pode salvar o outro, mas eu posso. Então, meus amados, que Deus possa visitar vocês nessa noite, que comecem a olhar as coisas como elas são. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não existe nenhum problema que você não possa alcançar graça. Não existe nenhum problema que não possa ser resolvido. Por pior que as coisas possam estar parecendo nesse momento da sua vida, Deus vai entrar com a solução. Oremos. Senhor nosso Deus, eu agradeço, Pai, imensamente pela vida dos teus filhos que aqui estão. Que essa palavra possa entrar no seu coração, na sua mente, que eles possam entender que nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo, que está na tua presença, ó Pai, advogando por nós, levando as nossas petições, levando o nosso pedido de perdão, levando a nossa gratidão, e que possamos alcançar graça nos teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shabbat shalom a todos. Que Deus possa abençoá-los.